Boa noite, irmãos e irmãs, podem se assentar. Que bom que você veio. Quantos estiveram aqui hoje pela manhã? Levante a mão. Olha só. Então, que bom que você voltou e que bom você que está vindo hoje participar da primeira ceia. Hoje pela manhã nós tivemos aqui um grupo bom de irmãos e irmãs que vieram participar dessa celebração. Desde março que nós não celebrávamos a ceia e foi uma experiência muito gratificante podermos celebrar a ceia do Senhor com os irmãos. Eu quero, antes da leitura da Bíblia e da palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite, eu quero mais uma vez abraçar o Davidson, o Hudson, a irmã Daíse, que está ali. Deus abençoe. Essa semana a família teve a perda do pai, do esposo, e eu quero, em nome da igreja, mais uma vez, abraçar a irmã e toda a sua casa, não é? Deus lhes abençoe. A irmã Josiane também perdeu a sua mamãe essa semana, e nós queremos também externar a nossa solidariedade, a nossa consternação para a família. Quero ainda dizer, irmãos, que quarta-feira nós vamos ter aqui o culto da família, como foi anunciado, não é? A gente está buscando fazer os anúncios dessa forma, não é? Penso que há muitas coisas que vão ficar agregadas à vida da igreja, não é? Muitas coisas que a gente foi forçado a fazer por ocasião da pandemia que vão ficar, não é? Já disse aqui que o recurso da internet, sem dúvida alguma, ele veio para ficar. Só do culto da noite, da manhã já tinha mais de 1000 visualizações. Então, é um alcance extraordinário, não é verdade, irmãos? E outras coisas que a gente está entendendo. Então, eu quero dizer que na quarta-feira, no culto de oração que a gente vai ter aqui, pastor Carlos vai trazer uma palavra nesse culto dedicado à família. Se você quiser vir, você vai poder participar, porque para nós aqui só vamos precisar de alguém para fazer o cuidado, não é, preventivo, de higienização, como a gente está tendo aqui, toda a segurança. Você que está em casa sabe que aqui está um ambiente muito seguro, não é? Muito seguro. Eu sei que tem muitos que têm medo, não vou, não é? Então, nós vamos ter aqui, vamos abrir para quem quiser vir participar. Não vai alterar em nada aqui a nossa estrutura de culto. Então, eu quero deixar essa palavra e, posto isto, nós vamos meditar na palavra de Deus. Quantos aqui querem ouvir a palavra de Deus, né? O culto ele tem o seu foco principal no momento em que nós paramos para ouvir a palavra de Deus. Nós adoramos a Deus, como é importante a adoração no culto, nós oramos, como é vital a oração, pedimos a bênção de Deus, mas o ponto alto é o momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra muito séria hoje. O tema da minha fala é: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Enquanto você vai abrindo em Amós capítulo 4, eu quero explicar aqui para alguns irmãos que talvez perguntem assim: por que é que está fazendo o culto aqui quando a gente tem um templo tão bonito? Não é por quê? Então, a razão de fazermos isso, porque aqui a gente tem mais condições de, por exemplo, criar o espaço, né? Criar aí o distanciamento, né? Nós temos também a facilidade de higienizar as cadeiras, porque se nós fôssemos higienizar os bancos, nós teríamos bancos para pouco tempo, né? Então, aqui não tem o transtorno de alguém ter de passar entre os bancos, não é? Aqui nós entendemos mais prático para esse momento. Então, o irmão que está aqui entenda que é por essa razão que a gente optou, depois de ouvir vários líderes da nossa igreja, realizar os nossos cultos aqui, porque ele não oferece aquela condição de conforto que a gente tem lá, mas oferece uma condição melhor. Por exemplo, se fosse lá,
o decreto municipal diz que não pode ligar ar-condicionado. Então, nós estaríamos ali, teremos de abrir as janelas seria um pouquinho mais desconfortável do que está sendo aqui, ok? Então, por isso, eu estou dando essa palavra para que, se alguém, por desventura, se perguntando, puxa, um templo tão bonito, por que está fazendo culto lá no Espaço Vida? Né? Por essa razão. Né? E, além disso, você vai tendo oportunidade de glorificar a Deus por esse milagre. Faltam 9 parcelas. Gente, isso é um milagre. Faltam 9 parcelas, eram 42. Não tem explicação. Não tem explicação. O Senhor tem nos abençoado. Mês a mês nós temos conseguido reduzir uma parcela, né? E faltam só 9. O meu desejo, o desejo do meu coração é que em dezembro nós encerremos. Nós vamos trabalhar para isso. Tem o desconforto das motos também, né? Tem o desconforto das motos. Então, o meu desejo é que a gente encerre logo isso. Então, é um milagre de Deus. Você está aqui tendo oportunidade de vivenciar milagre de Deus. É milagre. Não é? Não tem ninguém rico na igreja, é a dedicação dos irmãos, é a sua fidelidade ao dízimo, é o bazar, que você leva lá alguma coisa para o bazar. Então, se você tiver alguma coisa em casa que não esteja usando, quem sabe uma televisão, quem sabe uma blusa, quem sabe um aparelho eletrodoméstico, quem sabe um carro que você não esteja usando, né? Então, você ir, mas você sabia que quando a gente comprou esse terreno aqui, a gente ganhou um carro também para a campanha. Então, a obra de Deus se move assim. Então, que bom que você está aqui participando de um milagre. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Amós, capítulo de número 4, versículos 12 e 13. 12 e 13. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É Ele o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Eu quero ler mais uma vez, são 2 versículos que por si sós já falam, fortíssimos. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. É Ele o que forma os ventos e cria, o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Senhor, eu quero, em nome do Senhor Jesus, pedir ao Senhor que me faça apenas boca, canal, através do qual a palavra possa fluir, alcançando não apenas os que estão aqui presencialmente, bem como aqueles que estão conectados conosco pela internet, não apenas agora, online, mas aqueles que assistirão o culto offline, na sua gravação, que o Senhor possa usar esse momento, que o Espírito do Senhor gere, provoque em nós um santo desconforto em face da palavra que há de ser pregada, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui no livro do profeta Amós.
Amós é o terceiro profeta dos profetas chamados menores. Ele é um profeta que não tem uma grande projeção na história, um homem que é da cidade de Tecoa, cerca de 15 quilômetros ao sul de Jerusalém. Amós tem o seu nome, que significa aquele que carrega a carga, aquele que suporta o jugo. Amós é aquela pessoa que nós chamaríamos de um improvável, como há tantos improváveis na Bíblia. Pessoas que Deus levanta, pessoas que saem do anonimato, pessoas que não reúnem características aos olhos humanos que lhes permitiriam uma projeção. Deus levanta este homem para ser profeta. Ele era um improvável. Se não, vejamos o que ele diz de si mesmo no capítulo 7, versículos 14 e 15. Respondeu Amós e disse a Amazias. Olha o depoimento que ele dá. Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ou seja, Deus tira um homem que cuidava de animais, que cuidava de bois, e dá a ele uma investidura solene, e dá a ele uma investidura extraordinária, e dá a ele uma investidura poderosa de se tornar um profeta do Senhor. Vai e profetiza ao meu povo Israel. Quando eu leio isto, eu fico encantado, porque eu aprendo que o Senhor tira uma pessoa do lugar comum para realizar coisas incomuns. Foi assim com Amós, foi assim com tantos outros personagens, com tantas outras figuras que permeiam as páginas da Bíblia. Deus levanta este homem para se tornar um pregador. O tempo em que Amós foi levantado como profeta era um tempo em que o povo de Deus experimentava uma prosperidade. E a prosperidade material frequentemente leva à corrupção religiosa e moral. A grande verdade é que nós somos mais sensíveis a buscarmos a Deus no tempo da adversidade do que no tempo da abundância, da facilidade. Eu nunca me esquecerei o privilégio que tive de visitar Cuba, primeira caravana de pastores brasileiros a estar ali em Cuba. Eu fiquei sediado em Havana. Eu me lembro que a casa onde fiquei hospedado, e passamos ali 10 dias de intensa atividade pastoral, visitando, pregando várias vezes durante o dia. Eu fiquei encantado de ver a fé, a coragem, o empenho daqueles irmãos em meio a uma grande dificuldade. Eu vi dificuldade para alimentação. As pessoas têm uma cartela, têm um caderno para buscarem a sua porção, pelo menos naquela época, a sua porção de alimentos. E eu me lembro, a esposa daquele pastor em cuja casa ficamos hospedados. Cuba fica a poucos minutos dos Estados Unidos, da Flórida. E ela disse assim: pastor, nós ficamos aqui pensando no seguinte: hoje nosso país tem dificuldade
dificuldade para locomoção, dificuldade para alimentação, os carros velhos, caindo aos pedaços. Mas o fervor do nosso povo é algo extraordinário. Ela diz assim: eu fico preocupada porque se em algum momento o nosso país experimentar a prosperidade, eu temo que o povo perca a fidelidade. Meus irmãos, o fato é que a prosperidade tem essa possibilidade. Não deveria ser assim. Mas infelizmente há muitos que começam a prosperar, dos que estão aqui me ouvindo e daqueles que me ouvem e assistem em casa, que ao tempo da dificuldade, ao tempo da escassez, ao tempo da luta, eram mais fervorosos na oração, mais fervorosos em buscar ao Senhor. Assim, ao tempo de Amós, a prosperidade material trouxe enfraquecimento espiritual. Deus o levantou como profeta para chamar o seu povo ao arrependimento. Contudo, eles não voltaram. No capítulo 4, que estamos lendo, por 5 vezes, o Senhor usa o profeta para conclamar um retorno, um arrependimento, um quebrantamento. E essa expressão aparece por 5 vezes. No verso 6, por exemplo, lá no final do verso. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Verso 8, contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Verso 9, contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Verso 10, contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Verso 11, contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. É como se o profeta, interpretando a voz de Deus, dizendo: eu lhes tenho conclamado a que se voltem para mim, a que me busquem, a que se arrependam. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. E em meio a essa angústia, o Senhor usa o profeta para dizer ao povo o seguinte: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E eu quero destacar aqui alguns elementos dessa palavra que lhes trago nessa ocasião. Quero destacar aqui algumas verdades. Mas antes eu preciso lhes dizer, com todas as forças da minha alma, que nós não estamos aqui para um entretenimento. Você que me ouve pela internet, você que me ouve presencialmente, entenda, nós estamos aqui tratando da coisa mais séria que tem a ver com destino eterno. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Você está preparado para se encontrar com Deus? Por que você deve se preparar para se encontrar com Deus? Portanto, assim te farei. O profeta diz, aquele povo rebelde. E porque assim te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Em primeiro lugar, por que você deve se preparar? Porque a Bíblia diz que isso acontecerá, simples assim. É ordem bíblica, não é optativa. Na verdade, nós estamos aqui diante de uma realidade certa, segura,
Não é uma possibilidade que pode ou não acontecer. É inequívoca, é certa, é séria. Do Antigo ao Novo Testamento, preste bem atenção, do Antigo ao Novo Testamento, o Senhor Deus está usando profetas, está usando homens e mulheres para nos dizerem: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Veja o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Paulo está dizendo: nós vamos comparecer. Você pode não crer, pode dar de ombros para essa verdade, pode zombar até, mas eu preciso dizer que nada disso move 1 milímetro sequer a verdade pétrea da palavra de Deus. Prepara-te, prepara-te. Eu ouço a Escritura em Mateus capítulo 11, verso 22. Por isso eu vos digo, disse o Senhor Jesus, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Jesus está dizendo. Eu leio Atos, capítulo de número 17, mais uma vez o apóstolo Paulo. Eu estou aqui dizendo que do Antigo ao Novo Testamento, essa afirmação, ela está presente, cristalina, brilhosa, reluzente. Prepara-te. E nós precisamos nos preparar, porque é uma verdade bíblica. Atos 17, verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Você crê na ressurreição de Cristo? Você crê que a ressurreição é um fato concreto? A Bíblia está dizendo que a maior ilustração, a maior comprovação de que um dia você e eu compareceremos perante o tribunal do Senhor é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, você deve se preparar, porque a Bíblia diz que isso acontecerá. Estão entendendo? Segundo lugar, você sabe por que é que nós devemos nos preparar? Porque quem diz isso é um Deus poderoso para cumprir o que diz. No texto de Amós, capítulo 4, verso 13, depois do profeta se tornar um arauto para dizer: prepara-te. Ele fala do Senhor, desse Deus, prepara-te para encontrares com teu Deus. Quem é esse Deus? É Ele o que forma os montes e cria os ventos. O Deus criador, o Deus sustentador da criação, não é o cara lá de cima, como alguns de forma tão jocosa se referem a Deus. Eu quero dizer que é fundamental que tenhamos uma compreensão clara de quem é Deus. Para muitos, Deus é uma pessoa, um bonachão que está lá, sem qualquer definição, que olha para nós e de uma forma assim tão displicente. Há pessoas que veem Deus dessa forma. Eu quero citar aqui o que disse A.W. Tozer, extraordinário escritor do passado,
no livro intitulado A Crise de Integridade, página 29, ele disse assim: primeiro sinal da decadência de uma igreja é o abandono do autoconceito de Deus. O primeiro sinal de decadência de uma igreja é o abandono do autoconceito de Deus. Há pessoas que zombam de Deus porque não sabem quem Ele é. É Ele que forma os ventos, que forma os montes e cria o vento. É o Deus Criador. É o Deus Criador. A palavra de Deus diz, em Provérbios 14, 9, os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então você deve se preparar, porque a Bíblia diz que vai acontecer, porque Deus é poderoso. E eu quero dizer para você que um dos maiores impérios do passado foi o Império Babilônico. Babilônia foi poderosa, e você deve conhecer ou já ter ouvido falar de Nabucodonosor. E a Bíblia diz no livro de Daniel que aquele império poderoso, sob o domínio de Nabucodonosor, um homem que se tornou soberbo, arrogante, que olhava para o seu domínio material e pensava que era dono do mundo. Alguns líderes da nossa nação precisam estudar a história de Nabucodonosor. E um dia, ele teve um sonho. Está lá no capítulo 4 de Daniel. E naquele sonho, ele viu uma árvore que nascia na terra, no meio da terra, com um arbusto frondoso, com muitos frutos. Ele não entendeu aquela visão. E foi chamado então Daniel para dar a interpretação. E Daniel dá uma interpretação perturbadora, dá uma interpretação que mostra que aquela visão, na verdade, se referia à queda que um dia Nabucodonosor viria a ter. Se você quiser ler, leia o capítulo 4 de Daniel, que tudo aquilo viria abaixo, que o seu poderio humano cairia por terra. Ele chamou então Daniel para que ele desse interpretação, e ao cabo de 12 meses, um ano depois, diz a Bíblia em Daniel, capítulo 4, versículos de número 29 e 30, estava passeando o rei sobre o palácio real na Babilônia. Ele olha para o seu poderio e ele disse assim, verso 30, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade, abanando o seu ego, inflando o seu ego. Ainda, diz o verso 31, a palavra estava na sua boca, na boca do rei, quando desceu uma voz do céu e disse, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele foi tomado de uma loucura. Foi tomado de uma loucura. E diz a Bíblia que ele, verso 32, foi tirado de entre os homens, foi morar com os animais no campo. A Bíblia diz que o pelo cresceu sobre o corpo de Nabucodonosor como as penas das águias,
as suas unhas cresceram. E ele comia alimento como se fosse um boi. Exatamente isso que diz o verso 32. Deus ali estava mostrando àquele homem que o ser humano é falho. Poder humano passa. Como passou o Império Grego, como passou o Império Romano, como passou o Império Babilônico, como tantas outras potências que se levantaram e sucumbiram. Então o Senhor está aqui usando o profeta para dizer: prepara-te, porque é bíblico, porque é Deus poderoso quem nos diz. Mas em terceiro lugar, está me acompanhando? Amém? Por que eu devo me preparar? Porque Deus conhece o meu e o seu pensamento. Está aqui em Amós capítulo 4, verso 13. Ele é o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento. Deus conhece o pensamento de cada um. Eu não sei o que você está pensando agora aqui. Não sei. Mas Ele sabe. E declarar que o pensamento, sabe o que é? É expor. É anunciar. Declara ao homem qual é o seu pensamento. É denunciar. É expor o pensamento humano. Deus conhece o seu pensamento. Salmo 94, verso 11 diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Ele conhece. Nós podemos pensar, e sem dúvida alguma as pessoas que convivem conosco não sabem o que nós estamos pensando. Às vezes a minha esposa que está me acompanhando, eu fico parado, sim. O que é que você está pensando? Isso é uma porção de coisa. É como dizem, eu estou na caixinha do nada, só que às vezes eu tenho uma porção de caixinha de nada. Estou pensando. O que você está pensando? Pensando só. Talvez já tenha acontecido com você. Não é verdade? Aí, como a pessoa não diz o que está pensando, quem pergunta fica pensando no que o outro está pensando. E como não consegue pensar no que o outro está pensando, vai pensar mais naquilo que o outro está pensando, e imagina que está pensando naquilo que o outro está pensando. Simples assim. Simples assim. A minha Bíblia diz que eu devo me preparar para me encontrar com meu Deus, porque Ele conhece o meu e o seu pensamento. Amigo, você que me ouve na internet, você que está aqui nesse auditório, prepara-te, prepara-te. É o brado do profeta: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Porque a Bíblia diz, porque Deus é poderoso, porque Ele conhece o pensamento de cada um de nós. E por fim, para nos prepararmos e participarmos da ceia, por que eu devo me preparar para me encontrar com meu Deus? Porque a eternidade é uma realidade. É uma realidade. Estava lendo e eu li que os historiadores dizem que um fato que impressionava os nazistas, quando cerca de 6 milhões de judeus foram mortos, e há quem tente esvaziar que isso não foi fato. Veja a história, veja as fotos dos cadáveres amontoados. Como dizer que aquilo não aconteceu? Algumas testemunhas que já estão se apagando pelo decurso da história. Em 1945, terminou a Segunda Guerra Mundial. Como dizer que 6 milhões de judeus não foram exterminados de forma cruel, de forma brutal?
E os historiadores, eu li, ficaram impressionados, ou disseram que os nazistas ficavam impressionados com o fato de que eles expressavam uma tranquilidade. Nós não temos noção dos horrores da guerra. Não temos. Nenhum de nós aqui sabe o que é ter uma mulher grávida, a sua barriga aberta, sem qualquer processo anestésico, só para se ver qual é a dimensão da dor. Consegue imaginar isso? Fazer experimentos em pessoas, experimentos sem qualquer preocupação de sofrimento, não. Na verdade, é testar o limite do sofrimento. Sabe o que é isso? Então, eles diziam que os nazistas ficavam impressionados com a aparente tranquilidade deles. Isso acontecia porque eles criam que haveria um julgamento de Deus. Nenhum de nós vai fugir disso. Nenhum de nós. Portanto, que a palavra fique. Prepara-te. Prepara-te. Você está entendendo? Ah, amigo, irmão, queira Deus que gere na sua mente, no seu coração, um santo desconforto. Você que está me ouvindo na internet, quantas pessoas, talvez agora ao lado da esposa, ao lado do marido, aquele cônjuge que ora pedindo, Senhor, salva meu esposo, salva minha esposa, e às vezes aquele homem, aquela mulher, eu acredito firmemente que nesta hora eu estou falando a pessoas nesta condição, coração duro, coração duro. É com você que eu estou falando, sim, amigo, coração duro, dá de ombro, acha bom para a esposa, acha bom para o marido, mas um dia você também há de comparecer perante o Senhor. Por isso, prepara-te. Quero nessa hora convidar o pastor a que traga uma bandeja para nós consagrarmos ao Senhor. Vamos celebrar a ceia. Vamos celebrar a ceia. Pastor, eu participei de manhã, posso participar agora? Sem problema algum. E essa celebração é para aqueles servos de Deus, fazem parte de alguma igreja. Nós vamos tomar juntos, distribuiremos o pão e o vinho juntos. Ninguém vai estender a mão à bandeja, nós estamos aqui lhe oferecendo toda a segurança. Você vai ser amorosamente servido por esse pelotão de obreiros, diáconos e jovens. Nós vamos consagrar, e eles vão até onde